Recentemente entrou em vigor a Lei 12.846 de 2013, sancionada pela Presidência da República, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. Nós vamos conversar com o professor e advogado especialista em Direito Administrativo, Gustavo Bugalho. Dr. Gustavo Bugalho, o senhor disse que essa nova lei anticorrupção brasileira pode ser abusiva a algumas empresas que se relacionam com a administração pública. Por quê, professor? Ao mesmo tempo em que essa norma veio fechar uma lacuna quanto à responsabilização efetiva das pessoas jurídicas que atuam de maneira corrupta, ou seja, de maneira a fraudar determinados procedimentos da administração pública, ela também previu algumas penas que, ao mesmo tempo, podem trazer uma efetividade neste combate, só que também podem vir a prejudicar empresas que, muitas vezes pela inabilidade, pela falta de hábito, possam eventualmente ter problemas, ter condutas que podem ser entendidas como corruptas e não meramente inábeis. Essa norma, essa lei anticorrupção, ela tem algumas penas um pouco severas. Além da previsão de uma multa de 0,1% a 20% do faturamento bruto do ano anterior dessa empresa, sem excluir a possibilidade da multa de outra lei, que é a Lei de Improbidade Administrativa, pode determinar outras sanções, como a suspensão das atividades dessa empresa e também até mesmo a interdição ou fechamento já, dessa empresa. O senhor está falando dessas empresas que prestam serviço para o poder público? Todas as empresas que detêm alguma relação com o poder público. Todo ato possa trazer indício de conluio entre o particular e o administrador público, lesando esse poder público, é considerado nessa lei. Só que essa lei ela não tipifica, não fala, olha, somente em caso de dolo que vai ser aplicada. Ela deixa muito amplo. Então, eventualmente, pode acontecer de uma empresa ter sido envolvida numa situação, até mesmo sem a necessária má-fé, e cair dentro dessas punições aí que a própria lei determina. O Dr. Gustavo Bugalho, claro, sem pré-julgamento, mas nesse mundo dos negócios não tem ninguém inocente, né? Como que a pessoa vai entrar num problema assim, sendo que ela tem um conhecimento do que é certo e do que é errado? Acontece. O direito administrativo, a administração pública, ela é totalmente diferente. Ela é simplesmente o contrário do regime de administração de uma empresa particular. Então, isso aí acontece dentro do próprio âmbito dos advogados, dos estudiosos do direito. Normalmente, quem está voltado a esse regime de administração privada, de entidade privada, ela tende muitas vezes a, nas suas relações com a administração pública, agir da mesma maneira como é feita na administração privada. Ao passo que são regimes totalmente diferentes. Só para exemplificar, eu costumo falar para os meus alunos que quando a gente está tratando de uma pessoa privada, ou seja, de uma empresa, ela pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba expressamente. Ao passo que na administração pública, quando se fala em direito público, é o contrário, só se pode fazer aquilo que expressamente a lei permite. Então, existe essa confusão e muitas vezes o empresário ele se lança nessas relações com a administração pública sem maiores conhecimentos desses meandres da administração pública. Então, doutor Bugalho, do jeito que está, muitas empresas poderão se complicar, é isso que o senhor quer dizer? Exatamente. Ao mesmo tempo, muitas empresas idôneas poderão usar isso a seu favor para equilibrar a concorrência com aquelas empresas que já tinham uma vantagem por estar mancomunada com
o administrador público. Então existem os dois lados da moeda. Muitas empresas podem ser prejudicadas, sim, ao mesmo tempo que muitas empresas que eram prejudicadas anteriormente podem se utilizar favoravelmente dessa lei. O importante é que a empresa ela tenha uma observância dessa legislação na hora de fazer o seu planejamento e já contar com equipes especializadas para já prever toda essa situação. Estamos conversando com o professor e advogado especialista em Direito Administrativo, Gustavo Bugalho, ele que fala a respeito da nova lei anticorrupção brasileira, que pode ser abusiva às empresas que se relacionam com a administração pública. O nome já diz, Lei Anticorrupção. Ela não precisa ser dura mesmo, severa, para evitar esses problemas de fraude, doutor Bugalho? É necessário que seja severa, sim. Mas todo radicalismo ele é excessivo. Mesmo na imposição das penas mais duras, mais severas, deve ser previsto e observado o direito à ampla defesa, ao devido processo legal, porque justamente o que pode acontecer pode ser que, por uma inabilidade dessa empresa, o que não se confunde com corrupção, até para o Superior Tribunal de Justiça, essa empresa venha a ser penalizada. Portanto, ainda que haja necessidade de um maior rigor, o radicalismo sem as garantias constitucionais, ele é prejudicial. Este termo corrupção, ele é tratado na Constituição Federal brasileira? O termo corrupção em si, ele não é tratado na Constituição. Essa expressão corrupção, ela vai ser tratada de forma indireta através dos princípios cabíveis à administração pública. E também quando há previsão dos atos que importem prejuízo, enriquecimento ilícito, e quebra desses princípios no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, que é da onde nasceu uma outra lei que veio de 1992, que é a Lei de Improbidade Administrativa. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem como coibir também a corrupção ou não? É só mesmo na prestação de contas? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela faz uma prevenção quanto à questão da corrupção. Por quê? Tudo aquilo que vai ser gasto pela administração pública, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, precisa ter primeiro uma previsão transparente e, na hora da execução, deve ser observado, em virtude dessa lei, o equilíbrio fiscal. Portanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela faz uma prevenção ao buscar garantir uma previsão transparente dos gastos públicos. O professor Bugalho, existe um meio para acabar mesmo com a corrupção ou é inerente, é coisa do ser humano mesmo isso daí e é complicado de resolver esse problema? Saindo um pouco do direito formal, eu acredito que seja algo, infelizmente, inerente já ao ser humano. No entanto, seja possível você restringir a atuação, pelo menos nas instituições, dos atos, ou melhor, das condutas de corrupção e principalmente de enriquecimento ilícito e prejuízo a essas instituições. Coibir a condição corrupta do ser humano, eu acredito ser impossível. Agora, evitar que isso possa trazer maiores prejuízos a uma sociedade, a uma coletividade, nesse caso eu acredito que seja possível, e o Brasil vem tentando, através de leis, garantir esta coibição, garantir o menor prejuízo possível para as instituições. O professor Bugalho, segundo o levantamento da Fiesp, diz que o Brasil desperdiça cerca de 80 bilhões de reais por ano com corrupção. É um dinheiro bem significativo, representativo mesmo. Exatamente. Segundo esse estudo da Fiesp,
Esse valor, ele nasce já desde o início da gestão pública, ou melhor, de antes do início da gestão pública, que vem já no financiamento da campanha. Existe um estudo do órgão Transparência Internacional que coloca o Brasil em 69º lugar, né, no índice de percepção da corrupção. Isso que quer dizer que entre os países menos corruptos, o Brasil está somente em 69º. Grande parte desse índice de corrupção no país, e em vários outros, de acordo com esses estudos, surgem a partir, primeiro, da forma como é feito o financiamento de campanha, porque a partir do momento que há um financiamento privado de campanha, a empresa ela não financia simplesmente pela ideologia. Pelo contrário, muitas vezes essa empresa lá na frente vai obter determinados benefícios escusos. Então existe esse outro lado da moeda também. Mas a licitação não é límpida e transparente, professor Bugalho? Ela, ao menos no papel, ela deveria ser. Mas, infelizmente, existem diversos instrumentos aí utilizados para se burlar aquilo que é escrito na Lei 8666, que é a Lei de Licitações. Em síntese, nesta área o país tem que avançar muito, doutor Bugalho. Evidentemente, o país ainda tem muito a avançar nessa área da administração pública, mas eu sempre coloco, avançar não significa necessariamente radicalizar. Todo remédio, enquanto administrado em doses homeopáticas, ele cura, mas chega um momento que, se houver um exagero na dosagem, pode se tornar um veneno. Ou seja, é necessário que haja o avanço, mas sempre se respeitando os princípios essenciais da Constituição Federal. Professor Bugalho, até agora o senhor disse da pessoa jurídica. E a pessoa física entra também nessa nova lei anticorrupção? A pessoa física, quando fica comprovada a atuação, né, do dirigente, ela entra sim, mas a pessoa física já tinha uma outra normativa anterior que garantia a punição, né? Inclusive punições também severas, punições drásticas, como proibição de contratação das empresas em que ele tivesse mais de 50%, né, do capital, né, com o poder público, 3 a 10 anos, suspensão de direitos políticos, pagamento de multa civil, ressarcimento de prejuízo. Já a pessoa física já existia uma garantia maior de punição. E se discutia muito a questão da punição da pessoa jurídica, que é o foco principal dessa lei. E quando se trata de servidor público? Servidor público é a mesma situação da pessoa física, né? Existe já, né, essa legislação, a lei de probidade administrativa. Existe também, quando a gente fala de servidor público, ele tem alguns âmbitos de punição, que é a lei de improbidade, a punição civil, a punição penal. O Código Penal, ele estabelece crimes voltados especificamente ao servidor público, e também o âmbito administrativo, no âmbito do processo administrativo dentro da própria administração pública. Ele pode ser penalizado em todas essas áreas, uma não é excludente da outra. Muito bem. Nós conversamos com o advogado e professor especialista em Direito Administrativo, Gustavo Bugalho, ele que falou a respeito da nova lei anticorrupção brasileira. No seu entendimento, ela pode ser abusiva a algumas empresas que se relacionam com a administração pública. Professor Gustavo Bugalho, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Recentemente entrou em vigor a Lei 12.846 de 2013, sancionada pela Presidência da República, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. Nós vamos conversar com o professor e advogado especialista em Direito Administrativo, Gustavo Bugalho. Dr. Gustavo Bugalho, o senhor diz que essa nova lei anticorrupção brasileira pode ser abusiva a algumas empresas que se relacionam com a administração pública. Por quê, professor? Ao
tempo em que essa norma veio fechar uma lacuna quanto à responsabilização efetiva das pessoas jurídicas que atuam de maneira corrupta, ou seja, de maneira a fraudar determinados procedimentos da administração pública, ela também previu algumas penas que, ao mesmo tempo, podem trazer uma efetividade neste combate, só que também podem vir a prejudicar empresas que, muitas vezes pela inabilidade, pela falta de hábito, possam eventualmente ter problemas, ter condutas que podem ser entendidas como corruptas e não meramente inábeis. Essa norma, essa lei anticorrupção, ela tem algumas penas um pouco severas. Além da previsão de uma multa de 0,1% a 20% do faturamento bruto do ano anterior dessa empresa, sem excluir a possibilidade da multa de outra lei, que é a Lei de Improbidade Administrativa, pode determinar outras sanções, como a suspensão das atividades dessa empresa e também até mesmo a interdição ou fechamento já, dessa empresa. O senhor está falando dessas empresas que prestam serviço para o poder público? Todas as empresas que detêm alguma relação com o poder público. Todo ato possa trazer indício de conluio entre o particular e o administrador público, lesando esse poder público, é considerado nessa lei. Só que essa lei ela não tipifica, não fala, olha, somente em caso de dolo que vai ser aplicada. Ela deixa muito amplo. Então, eventualmente, pode acontecer de uma empresa ter sido envolvida numa situação, até mesmo sem a necessária má-fé, e cair dentro dessas punições aí que a própria lei determina. O Dr. Gustavo Bugalho, claro, sem pré-julgamento, mas neste mundo dos negócios não tem ninguém inocente, né? Como que a pessoa vai entrar num problema assim, sendo que ela tem um conhecimento do que é certo e do que é errado? Acontece. O direito administrativo, a administração pública, ela é totalmente diferente. Ela é simplesmente o contrário do regime de administração de uma empresa particular. Então, isso aí acontece dentro do próprio âmbito dos advogados, dos estudiosos do direito. Normalmente, quem está voltado a esse regime de administração privada, de entidade privada, ela tende muitas vezes a, nas suas relações com a administração pública, agir da mesma maneira como é feita na administração privada. Ao passo que são regimes totalmente diferentes. Só para exemplificar, eu costumo falar para os meus alunos que quando a gente está tratando de uma pessoa privada, ou seja, de uma empresa, ela pode fazer tudo aquilo que a lei que a lei não proíba expressamente. Ao passo que na administração pública, quando se fala em direito público, é o contrário, só se pode fazer aquilo que expressamente a lei permite. Então, existe essa confusão e muitas vezes o empresário ele se lança nessas relações com a administração pública sem maiores conhecimentos desses meandres da administração pública. Então, doutor Bugalho, do jeito que está, muitas empresas poderão se complicar, é isso que o senhor quer dizer? Exatamente. Ao mesmo tempo, muitas empresas idôneas poderão usar isso a seu favor para equilibrar a concorrência com aquelas empresas que já tinham uma vantagem por estar mancomunada com o administrador público. Então, existem os dois lados da moeda. Muitas empresas podem ser prejudicadas, sim, ao mesmo tempo que muitas empresas que eram prejudicadas anteriormente podem se utilizar favoravelmente dessa lei. O importante é que a empresa ela tenha uma observância dessa legislação na hora de fazer o seu planejamento e já contar com equipes especializadas para já prever toda essa situação.
Estamos conversando com o professor e advogado especialista em direito administrativo, Gustavo Bugalho, ele que fala a respeito da nova lei anticorrupção brasileira, que pode ser abusiva às empresas que se relacionam com a administração pública. O nome já diz, lei anticorrupção. Ela não precisa ser dura mesmo, severa, para evitar esses problemas de fraude, doutor Bugalho? É necessário que seja severa, sim. Mas todo radicalismo ele é excessivo. Mesmo na imposição das penas mais duras, mais severas, deve ser previsto e observado o direito à ampla defesa, ao devido processo legal, porque justamente o que pode acontecer pode ser que, por uma inabilidade dessa empresa, o que não se confunde com corrupção, até para o Superior Tribunal de Justiça, essa empresa venha a ser penalizada. Portanto, ainda que haja necessidade de um maior rigor, o radicalismo sem as garantias constitucionais, ele é prejudicial. Este termo corrupção, ele é tratado na Constituição Federal brasileira? O termo corrupção em si, ele não é tratado na Constituição. Essa expressão corrupção, ela vai ser tratada de forma indireta através dos princípios cabíveis à administração pública. E também quando há previsão dos atos que importem prejuízo, enriquecimento ilícito, e quebra desses princípios, no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, que é da onde nasceu uma outra lei, que veio de 1992, que é a Lei de Improbidade Administrativa. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem como coibir também a corrupção ou não? É só mesmo na prestação de contas? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela faz uma prevenção quanto à questão da corrupção. Por quê? Tudo aquilo que vai ser gasto pela administração pública, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, precisa ter primeiro uma previsão transparente e, na hora da execução, deve ser observado, em virtude dessa lei, o equilíbrio fiscal. Portanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela faz uma prevenção ao buscar garantir uma previsão transparente dos gastos públicos. O professor Bugalho, existe um meio para acabar mesmo com a corrupção ou é inerente, é coisa do ser humano mesmo isso daí e é complicado de resolver esse problema? Saindo um pouco do direito formal, eu acredito que seja algo, infelizmente, inerente já ao ser humano. No entanto, seja possível você restringir a atuação, pelo menos nas instituições, dos atos, ou melhor, das condutas de corrupção e principalmente de enriquecimento ilícito e prejuízo a essas instituições. Coibir a condição corrupta do ser humano, eu acredito ser impossível. Agora, evitar que isso possa trazer maiores prejuízos a uma sociedade, a uma coletividade, neste caso eu acredito que seja possível, e o Brasil vem tentando, através de leis, garantir esta coibição, garantir o menor prejuízo possível para as instituições. O professor Bugalho, segundo o levantamento da Fiesp, diz que o Brasil desperdiça cerca de 80 bilhões de reais por ano com corrupção. É um dinheiro bem significativo, representativo mesmo. Exatamente. Segundo esse estudo da Fiesp, esse valor ele nasce já desde o início da gestão pública, ou melhor, de antes do início da gestão pública, que vem já no financiamento da campanha. Existe um estudo do órgão Transparência Internacional que coloca o Brasil em 69º lugar, no índice de percepção da corrupção. Isso que quer dizer que entre os países menos corruptos, o Brasil está somente em 69º. Grande parte desse índice de corrupção no país
e em vários outros, de acordo com esses estudos, surgem a partir, primeiro, da forma como é feito o financiamento de campanha, porque a partir do momento que há um financiamento privado de campanha, a empresa ela não financia simplesmente pela ideologia. Pelo contrário, muitas vezes essa empresa lá na frente vai obter determinados benefícios escusos. Então existe esse outro lado da moeda também. Mas a licitação não é límpida e transparente, ô professor Bugalho? Ela, ao menos no papel, ela deveria ser, mas infelizmente existem diversos instrumentos aí utilizados para se burlar aquilo que é escrito na Lei 8666, que é a Lei de Licitações. Em síntese, nesta área o país tem que avançar muito, doutor Bugalho. Evidentemente, o país ainda tem muito a avançar nessa área da administração pública, mas eu sempre coloco, avançar não significa necessariamente radicalizar. Todo remédio, enquanto administrado em doses homeopáticas, ele cura. Mas chega um momento que, se houver um exagero na dosagem, pode se tornar um veneno. Ou seja, é necessário que haja o avanço, mas sempre se respeitando os princípios essenciais da Constituição Federal. Professor Bugalho, até agora o senhor disse da pessoa jurídica. E a pessoa física entra também nessa nova lei anticorrupção? A pessoa física, quando fica comprovada a atuação, né, do dirigente, ela entra sim, mas a pessoa física já tinha uma outra normativa anterior que garantia a punição, né? Inclusive punições também severas, punições drásticas, como proibição de contratação das empresas em que ele tivesse mais de 50%, né, do capital, né, com o poder público, 3 a 10 anos, suspensão de direitos políticos, pagamento de multa civil, ressarcimento de prejuízo. Já a pessoa física já existia uma garantia maior de punição. E se discutia muito a questão da punição da pessoa jurídica, que é o foco principal dessa lei. E quando se trata de servidor público? Servidor público é a mesma situação da pessoa física, né? Existe já, né, essa legislação, a lei de probidade administrativa. Existe também, quando a gente fala de servidor público, ele tem alguns âmbitos de punição, que é a lei de improbidade, a punição civil, a punição penal. O Código Penal, ele estabelece crimes voltados especificamente ao servidor público, e também o âmbito administrativo, no âmbito do processo administrativo dentro da própria administração pública. Ele pode ser penalizado em todas essas áreas, uma não é excludente da outra. Muito bem. Nós conversamos com o advogado e professor especialista em Direito Administrativo, Gustavo Bugalho, ele que falou a respeito da nova lei anticorrupção brasileira. No seu entendimento, ela pode ser abusiva a algumas empresas que se relacionam com a administração pública. Professor Gustavo Bugalho, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição.